Ao invés de falar, eu falo durex para me referir à fita adesiva. Quando eu falo sobre o próprio chicletes, né? Que é chicletes, vem daquela marca do chiclete, tá? A gente faz isso o tempo todo. Uso homo no lugar de sabão em pó. Então, isso é metonímia, tá? Quando eu faço uma substituição a partir ali de uma relação de aproximação. Quando eu falo, por exemplo, que eu ouvi Chico Buarque, você não ouviu Chico Buarque, você ouviu uma música do Chico Buarque. Então, quando eu faço isso, eu tenho uma metonímia, tá? Quando eu falo que eu li Machado de Assis, você não leu Machado de Assis, você leu um livro do Machado de Assis. Isso é metonímia. Então, o que é metonímia? É esse uso que nós fazemos, e nós fazemos isso o tempo todo no nosso cotidiano, da utilização de uma palavra ou expressão no lugar da outra. Comi um prato de comida. Você não comeu o prato de comida, você comeu a comida que estava lá dentro, tá? Então, isso é metonímia. Depois vocês têm aí uma outra figura de linguagem, que é o paradoxo. O que é o paradoxo, gente? O paradoxo acontece quando eu tenho ideias que são contraditórias. O que é uma ideia contraditória? Aquilo ali não pode acontecer junto com aquela outra coisa, tá? Então, por exemplo, aqui, quando ele fala, estou cego e vejo. Se você está cego, você não vê. Não tem como você estar cego e você ver ao mesmo tempo. Então, eu tenho aqui uma ideia que é uma ideia contraditória, tá? O Carlos Drummond de Andrade tem um livro que se chama Claro Enigma. Se uma coisa é clara, ela não é um enigma, tá? Então, aí eu tenho um paradoxo. Tem um poema do Camões, que vocês talvez já tenham ouvido, até virou música da Legião Urbana, que ele fala assim, amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Esse poema todo, ele é construído em cima de paradoxos, tá? Como é que eu tenho uma ferida que dói e não se sente? Se dói, eu sinto, tá? Se eu vejo, né? Se eu olho, eu vejo. Então, o paradoxo é isso, é quando a gente tem ideias que são ideias contraditórias, uma coisa se contradiz em relação à outra. Parecido com o paradoxo, mas não é a mesma coisa, é a antítese. Qual a diferença? No paradoxo, as ideias são contraditórias. Na antítese, as ideias são opostas. Tá? Eu tenho no meu texto ideias que se opõem. Então, por exemplo, claro e escuro. São duas palavras que se opõem. Bonito, feio. Alegre, triste. Frio, calor. A hora que eu faço isso, eu estou colocando ideias que são opostas, que são contrárias. Estou fazendo uso de antônimos. Quando eu tenho os antônimos, eu tenho uma antítese. Tá? Então, na antítese, eu tenho ideias contrárias: alto, baixo, claro, escuro, bonito, feio, frio, calor. Sempre que eu tiver no mesmo enunciado palavras que se opõem, que são antônimas, eu tenho uma antítese. Quando eu tenho ideias que são ideias contraditórias, aí eu tenho paradoxo, tá? Depois vocês têm aqui o eufemismo. A gente usa bastante eufemismo na nossa vida também, tá? O que é o eufemismo? É quando eu faço um abrandamento do sentido, quando eu quero tornar mais leve o sentido daquilo que eu estou falando. Então, por exemplo, lá no poema do Manuel Bandeira, que nós vimos no início, quando ele fala que estão todos dormindo profundamente, ele usou um eufemismo ali. Ao invés de falar que eles morreram, ele fala que eles estão dormindo profundamente. Então, ele usou um termo, uma expressão, que torna mais leve o sentido da morte. A gente usa muito eufemismo para falar da morte, tá? Quando falo, ao invés de falar que a pessoa morreu, eu falo que ela descansou em paz, por exemplo. Isso é eufemismo. Aqui, olha, quando ela fala que ela não é fofoqueira, ela é produtora de biografias orais não autorizadas, eu tenho um eufemismo, tá? Quando eu falo que você, ao invés de falar que você é mentiroso, eu falo que você falta com a verdade, isso é um eufemismo. Então, o eufemismo é esse abrandamento de sentido, é quando eu quero tornar mais leve o sentido daquilo que eu vinha falando, tá? Depois, a próxima que vocês têm aí é a hipérbole. A gente usa muito hipérbole também no nosso dia a dia, tá? O que é hipérbole? É o exagero. Então, por exemplo, eu falo assim, nossa, eu já te falei 1000 vezes isso.
Isso é um exagero, você não falou 1000 vezes, você está exagerando, tá? Eu falo, por exemplo, aqui tem um versinho de uma música do Cazuza que ele fala: te trago 1000 rosas roubadas. Ele não trouxe 1000 rosas roubadas, ele está exagerando, tá? Então, quando eu tenho esse exagero, eu tenho uma hipérbole. Se eu falo, nossa, hoje eu estou morrendo de sono, você não está literalmente morrendo de sono, você está exagerando. Então, esse exagero, ele acontece quando eu tenho uma hipérbole, tá? Prosopopeia ou personificação. Se vocês lembrarem do personificação, é mais fácil de entender. O que é uma prosopopeia ou personificação? É quando eu dou características humanas para alguma coisa que não é humano, tá? Então, eu trago para um animal ou para um objeto, né, para um ser inanimado, características humanas para algo que não é humano. Então, por exemplo, aqui quando ele fala: toda esta noite o rouxinol chorou, gemeu, rezou. Quem reza é ser humano. Ele está falando que o passarinho rezou. Então, ele está dando uma característica humana para algo que não é humano. Então, aqui eu tenho uma personificação. Tá? As fábulas são textos que fazem muito uso de personificação. Tá? Elas estão muito relacionadas, né, a essa ideia de trazer características humanas para alguma coisa que não é humano. Tudo bem? Deu para entender as figuras de linguagem? Aí, seguindo na nossa reflexão sobre literatura, a literatura, gente, ela está muito relacionada à época em que ela foi produzida. Tá? A cada época, cada vez que há uma mudança histórica importante, que acontece alguma coisa de diferente na história, e isso produz mudanças sociais, isso produz mudanças no comportamento, a nossa literatura também muda. Tá? A literatura, ela reproduz a concepção de mundo e os valores da época na qual ela foi produzida. Tá? Então, quando eu leio textos literários de diferentes épocas, eu consigo perceber quais eram os valores, quais eram as ideologias, como é que se comportavam as pessoas naquela época. Tá? Ela está muito relacionada ao contexto de produção, ao momento em que ela foi produzida. Então, por exemplo, aqui eu coloquei um pedacinho de um poema do Vinícius de Moraes que fala sobre a bomba atômica. E uma obra do Andy Orwell que também fala sobre a bomba atômica. Tá? Essas duas obras foram produzidas, desculpa, na época da Segunda Guerra Mundial. Tá? Aqui é um pouco depois, né, 1965, já tinha acabado a guerra acaba em 45, e aqui nesse poema do Vinícius de Moraes foi na época que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, na época em que a bomba atômica foi jogada. Tá? Então, o que a gente tem aqui? Textos que falam sobre um determinado contexto histórico e que trazem para a literatura uma reflexão sobre esse contexto histórico. Tá? Então, pensando nisso, né, que eu acabei de falar, que a literatura ela está relacionada à época em que ela foi produzida, aos valores daquela época, a como se organizava a sociedade naquela época, a gente vai ter os movimentos literários. Tá? O que são os movimentos literários? São os nomes que foram dados para cada um desses períodos, conforme a história foi passando, as coisas foram acontecendo, a sociedade foi se modificando, a literatura também foi se modificando. E cada um desses períodos vai receber um nome. Tá? A gente começa a estudar aqui, olha, século XII. Aí vocês podem me perguntar, mas por que século XII? Antes do século XII não existia literatura? Existia, mas antes do século XII não existia língua portuguesa. Então a gente começa a estudar a literatura aqui no Brasil a partir do momento em que se forma a língua portuguesa. Tá? Quando é que se formou a língua portuguesa? Por volta do século XII. Tá? Quando acontece a queda do Império Romano, vocês já devem ter estudado isso nas aulas de história, há uma divisão daqueles reinos, e ali vão surgir os diferentes reinos, a partir, né, dessa divisão do Império Romano, e a língua predominante no Império Romano era o latim. Então, o português vem do latim,
e vai se misturar com as línguas que eram faladas na região, tá? É por isso que o português, o francês, o espanhol, o italiano, a gente fala que são línguas latinas. Por quê? Porque tem a mesma origem. Todas vieram do latim. Então, a partir ali do século XII, se forma a língua portuguesa. Então, a partir desse momento, a gente começa a estudar a literatura em língua portuguesa, tá? Não quer dizer que antes não existia literatura, existia. Toda a literatura da antiguidade clássica é riquíssima. A gente tem as tragédias gregas, a gente tem as epopeias, a Ilíada, a Odisseia, a Eneida, a gente tem as comédias, a gente tem um monte de obras muito importantes na antiguidade clássica, mas não eram escritas em português. Então, nós começamos a estudar a partir do século XII, porque é o momento em que se forma a língua portuguesa e a gente começa a ter textos escritos em português. É claro que não é o português nosso de hoje, tá? Se vocês pegarem esses textos e forem comparar com o nosso português atual, vocês vão perceber que é muito diferente, tá? Está bem distante do português que nós falamos hoje. Mas a gente percebe também semelhanças, tá? Por quê? Porque é a mesma língua, só que ao longo do tempo a língua foi evoluindo, né? Com o passar do tempo a língua vai evoluindo, a língua vai se modificando. Então, é a mesma língua, mas uma língua diferente da que nós falamos hoje, é o que a gente chama de português arcaico, tá? Que é esse português antigo. Então, o que acontece? Tem a queda do Império Romano, se formam os reinos, e na história a gente vai ter o regime que é o feudalismo. Vocês já devem ter falado disso na aula de história. O que era o feudalismo? A gente tinha, na sociedade medieval, né, ali do século XII para frente, a sociedade medieval ela era dividida em classes, ela era dividida em grupos. A gente tinha a igreja, lá no topo, que tinha todo o poder. Abaixo da igreja, nós tínhamos a nobreza, que eram os nobres, que tinham a terra, tinham o dinheiro, tinham o poder, e a gente tinha os servos, que era o povo que só trabalhava, tá? Não tinha voz ativa na sociedade medieval. Nessa época, a gente tem o regime, a ideia do teocentrismo, tá? O que é essa ideia do teocentrismo? Colocar Deus como centro de tudo. Então, a igreja tinha um poder muito grande, a igreja católica, tá? Nessa época era a igreja que predominava na Europa. Então, essa igreja tinha um poder muito grande e as pessoas achavam que o destino delas era vontade de Deus, era porque Deus quis. Então, a arte dessa época vai surgir essa arte gótica, que vai ser uma arte muito ligada a questões religiosas, tá? Representações religiosas e a elementos aí que mostrem esse poder da igreja. E a literatura? Nesse momento vai nascer a nossa literatura. Numa época, gente, em que quase ninguém lia e escrevia, tá? O número de pessoas que lia e escrevia era muito baixo, era muito pequeno. Então, a literatura, ela nasce associada à música. Ela nasce através do que a gente chama de cantigas, tá? Cantigas trovadorescas. E é daí que vem esse nome, trovadorismo. Então, o trovadorismo é o nosso primeiro movimento literário, é o primeiro momento de surgimento da nossa literatura. Por que trovadorismo? Porque os nobres, eles contratavam um cara que chamava trovador, e esse cara ele ia para os palácios e ele tocava um instrumento, uma espécie de viola, e fazia poesia, e fazia cantigas, tá? Então ele foi contratado para animar as festas do palácio. Então ali surgem as nossas cantigas. Essas cantigas elas vão se dividir em 4 tipos, de acordo com o tema sobre o qual elas falam. A gente vai ter as cantigas de amor, que é um homem declarando seu amor para uma mulher, um amor não correspondido, tá? Uma cantiga que vai falar muito de sofrimento amoroso. Por quê? Porque esse homem ocupa uma posição superior e ele não vai ser correspondido, tá? Só um minutinho, gente. Já é amanhã? Que horário? A Sônia disse que era de manhã, 8 horas. Porque quem que vai estar nessa? Everaldo, eu não estou de manhã. Ele vem agora à noite? Vem, daqui a pouco ele chega.
Desculpa, gente. Então, essas cantigas de amor, elas falavam sobre esse homem que se declarava para essa mulher e que se lamentava, que reclamava aí do amor dele não correspondido. Aí a gente tem as cantigas de amigo. Na cantiga de amigo, era uma mulher que falava da saudade que ela sentia do namorado dela. O namorado dela era um cavaleiro que estava lutando numa guerra, que estava distante, e ela se lamentava, ela reclamava da saudade que ela sentia dele. Aí nós tínhamos as cantigas de escárnio e as cantigas de maldizer. O que é fazer escárnio de alguém? É tirar sarro de alguém, é fazer crítica a alguém, tá? Então, essas cantigas de escárnio, elas faziam uma crítica às pessoas que ocupavam posições importantes naquela época. Uma crítica indireta, sem falar o nome da pessoa criticada. Na cantiga de maldizer, eles falavam o nome da pessoa criticada, tá? E aí nós tínhamos as novelas de cavalaria. O que eram essas novelas de cavalaria? Eram longas narrativas que contavam as histórias dos cavaleiros medievais. Por exemplo, as histórias do rei Arthur e os cavaleiros da Távola Redonda, a história do Tristão e Isolda, tá? Histórias de grandes cavaleiros que eram apresentados como grandes heróis, heróis que lutavam em nome da igreja, que lutavam em nome da nobreza e que defendiam as mulheres em perigo, tá? Na vida real, a gente sabe que não era bem assim, mas nas histórias eles colocavam esses cavaleiros como grandes heróis. Quem nunca assistiu, eu recomendo que assista a um filme sobre isso, para vocês entenderem melhor do que eu estou falando. Por exemplo, o filme do Rei Arthur, o filme do Tristão e Isolda. São filmes que mostram bastante para a gente como é que era esse cenário. E aí, com isso, vocês vão conseguir entender melhor esse contexto do qual eu estou falando. Tá? Então, quando a gente fala sobre o trovadorismo, é disso que nós estamos falando, desse período inicial, século XII, início aí da literatura em língua portuguesa. No século XIV, o trovadorismo, a Idade Média, começa a entrar em decadência, tá? Aqueles valores medievais começam a ser deixados de lado, os feudos começam a se separar, começa a surgir o comércio. Então, como eu falei, cada vez que há uma mudança na história, a gente tem uma mudança na literatura. Então, com o final da Idade Média, a história começa a se modificar. Consequentemente, a literatura vai se modificar também. E aí a gente vai ter, a partir do século XIV, um período que ficou conhecido como humanismo. Nesse período, no humanismo, vai surgir um novo ideal, que é o ideal do antropocentrismo. O que é o antropocentrismo? Colocar o homem como responsável pelo seu destino. Não mais Deus como responsável por tudo. Não quer dizer que eles vão abandonar a religião, tá, gente? Eles não vão. A religião continua sendo muito importante. Mas eles vão passar a responsabilizar um pouco mais o ser humano pelas suas ações. E aí, nesse contexto, então, surge o humanismo. Na literatura vão acontecer duas coisas importantes nesse momento. A gente vai ter a separação entre poesia e música, vai surgir a poesia palaciana, que é uma poesia escrita, tá? Enquanto as cantigas dos trovadores eram tocadas e produzidas oralmente, nesse momento a gente tem a separação entre música e poesia. Então, música é música, poesia é poesia, poesia é escrita. E ao passar a ser escrita, ela passa a ser mais elaborada. E a gente vai ter, em Portugal, o surgimento do teatro do Gil Vicente. Nessa época também, lá na Itália, a época que o Dante Alighieri, não sei se vocês já ouviram falar dele, escreveu a Divina Comédia, tá? Que é uma obra muito importante dentro da nossa literatura, mas é em italiano, então essa a gente não estuda. O Gil Vicente, o que ele vai fazer? Ele vai escrever peças de teatro. E nessas peças de teatro dele, ele vai observar quais são os problemas morais da sociedade daquela época, quais são os comportamentos errados, questionáveis da sociedade daquela época, e ele vai produzir, então, peças de teatro mostrando esses diferentes comportamentos e mostrando que as pessoas que agem daquela forma vão ser punidos. A peça mais famosa dele, que às vezes aparece aí nessas provas, tanto no vestibular quanto no Enem, é uma peça que se chama Alto da Barca do Inferno. Não sei se vocês já ouviram falar desse texto.
Nesse texto Alto da Barca do Inferno, o que ele vai fazer? Ele vai apresentar um grupo de personagens que morreram. E esses personagens, eles vão ter dois barcos, um barco que vai para o céu e um barco que vai para o inferno. O barco que vai para o céu está sendo conduzido por um anjo. O barco que vai para o inferno está sendo conduzido por um demônio. É claro que todo mundo bate primeiro no barco do céu, né? Todo mundo quer ir para o céu. E aí, a hora que eles chegam no barco do céu, o anjo diz para eles quais foram os pecados que eles cometeram em vida e por que eles não vão poder ir para o céu. Então, o anjo tem ali uma conversa com eles e vai mostrando para eles quais são os pecados, quais são as coisas morais aí que eles fizeram, que são questionáveis, né, do ponto de vista moral, e por que eles vão para o inferno. E aí eles vão para o barco do inferno. O diabo, nessa peça, ele é bem engraçado. Então, a hora que eles chegam ali no inferno, ele fica no barco, né, que vai para o inferno, ele fica jogando na cara deles quais são os pecados que eles cometeram e mostrando para eles por que eles não vão para o céu. Todos os personagens, praticamente, do texto vão para o inferno. Quem não vai para o inferno? O bobo da corte, que era um cara tão bobo, tão ingênuo, tão inocente, que não tinha pecados. Para vocês terem uma ideia, ele fala na peça que ele morreu de caganeira. Então, até o jeito que ele morreu, né, ele fala de uma forma engraçada, mostrando que ele não tinha pecados. E 3 cavaleiros medievais. Esses cavaleiros medievais morreram lutando em nome da igreja. Então, eles vão para o céu. Os outros personagens, quem são esses outros personagens? Tem o promotor, que é corrupto, que faz, né, aprova as coisas judiciais de acordo com os interesses dele. Tem um sapateiro que enganava os clientes no troco. Tem um fidalgo, que era um cara da nobreza que humilhava e pisava em cima de todo mundo. Tem um padre que tem uma mulher, e padre na Igreja Católica não pode se casar, não pode ter mulher. Então ele vai mostrando quais são os pecados que essas pessoas tinham cometido e por que elas vão para o inferno, tá? Por quê? A gente está falando de uma época em que a religião católica era a religião predominante e aqueles comportamentos eram considerados pecados. Então as pessoas assistiam a essa peça e pensavam o quê? Aquele personagem fez isso aqui, que é considerado uma coisa errada, e ele foi para o inferno. Então, se eu fizer a mesma coisa, eu também vou, tá? Então, a gente tem nas peças do Gil Vicente essa ideia de um caráter moralizante, de mostrar os problemas da sociedade e fazer com que as pessoas mudem a partir disso que elas estão vendo ali na peça. Então, se eu não quero ser punida, eu vou mudar o meu comportamento e eu não vou continuar fazendo. Então, percebam, gente, como a literatura está totalmente ligada ao contexto histórico em que ela foi produzida, ao momento em que ela foi produzida. E agora vocês vão perceber isso mais ainda. A gente passa agora para falar do século XVI, do classicismo. O classicismo é uma decorrência do humanismo, tá? Então, aquelas ideias do antropocentrismo, elas continuam em alta, então a razão, a ciência, o conhecimento passa a ser muito valorizado. Na arte, a gente vai ter a arte renascentista, tá? Aqui eu coloquei um meme que mostra bem como é que é essa ideia do renascimento, da arte renascentista, tá? Hoje eu acordei renascentista, belo, racional e me sentindo o centro do universo. Então essa é a ideia do racionalismo, de colocar a razão, o conhecimento acima de tudo, de valorizar a beleza, e a beleza desse ponto de vista, da perfeição, da valorização do corpo, do equilíbrio, da harmonia. E na literatura, o que a gente vai ter? Em Portugal, nós vamos ter o Camões, tá? O Camões é o nosso maior autor da literatura portuguesa. Foi a partir das obras do Camões, inclusive, que a língua portuguesa foi se organizando. Lembra que eu falei, né, que a língua portuguesa tinha vindo do latim, tinha se formado ali a partir do latim. Então, a partir da obra do Camões, vão começar a ser produzidas as primeiras gramáticas da língua portuguesa. E a gente passa a ter uma literatura que vai, né, uma produção literária do Camões que vai servir de modelo para criar uma gramática da língua portuguesa. Tá? Então, é muito importante esse período dentro da literatura. E aqui vai surgir uma coisa muito importante, que vai, até hoje ainda existe,
que é o soneto, tá? Guardem esse nominho. O que é um soneto? Soneto é uma forma poética que surge aqui no classicismo e que até hoje é produzida. Vai ser um poema que tem 4 estrofes, 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda estrofe, 3 na terceira e 3 na quarta. Tá? Então, até hoje, se eu chegar aqui para vocês e falar, gente, hoje a gente vai escrever um soneto. Vocês sabem que para escrever um soneto, meu texto precisa ter 4 versos na primeira estrofe, 4 versos na segunda, 3 na terceira e 3 na quarta. Além disso, um soneto é um poema que tem rima. Ele tem que ter rima. Nem todo poema precisa ter rima, tá? Mas o soneto, ele tem rima. E ele tem o verso decassílabo. O que é o verso decassílabo? O verso de 10 sílabas. Se vocês contarem as sílabas poéticas de um soneto, vocês vão ver que em todas elas tem 10 ou 12, tá? Mas depois vai surgir o dodecassílabo, que é o de 12 sílabas. Mas o mais comum é o de 10. E sobre o que vão falar esses textos do Camões e de outros poetas do classicismo? Eles vão trazer para a poesia uma ideia que é a ideia de amor neoplatônico, tá? Vocês já devem ter ouvido falar no amor platônico. Acho que todo mundo aqui já ouviu falar disso. O que é o amor platônico? Se eu falar que eu tenho um amor platônico, é um amor impossível, um amor que eu sei que não vai se realizar. O que é o ideal de amor neoplatônico que os autores do classicismo vão explorar? Não importa que o meu amor não vá se realizar. O que importa dentro desse ideal de amor neoplatônico é que eu ame. Então, a partir do momento que eu amo, que eu fui flechada pelo Cupido, tá? E eles vão falar disso, tá? Vão fazer uso aí dos deuses da mitologia. Então, a partir do momento que eu fui flechada pelo Cupido, isso já basta, porque o sentimento amoroso, ele é um sentimento tão sublime que ele me eleva para um plano superior. Então, isso já é suficiente, eu não preciso ser correspondida, tá? Na poesia do Camões, ele vai falar muito sobre isso, sobre essa busca desse ideal de amor neoplatônico, dessa ideia de você ser flechado pelo Cupido, de você ser tomado pelo sentimento amoroso, e isso ser suficiente. Mas, junto com isso, ele vai falar também do desejo. Então, ao mesmo tempo que eu preciso ter esse amor, esse sentimento amoroso sublime, que me leva para esse outro plano, eu tenho o desejo físico, o desejo do contato. E esse desejo físico, esse amor material, ele é ruim, ele é visto de uma forma negativa, tá? Junto com isso, é interessante olhar, porque vai mudar a visão de mulher. Então, quando a mulher ela desperta esse ideal de amor neoplatônico, a mulher vai ser caracterizada como um anjo, uma criatura sublime, angelical, que desperta esse amor e isso basta. Quando a mulher desperta o desejo, ela afasta desse mundo ideal. Então, essa mulher vai ser descrita como um demônio, que coloca esse eu lírico do poema, né? Coloca esse homem que fala no poema em tentação e afasta ele desse ideal de amor neoplatônico, tá? Então, a ideia do amor aqui é muito interessante a gente olhar, porque a gente tem duas visões de amor, e duas visões de amor que trazem duas visões diferentes de mulher. Eu tenho o amor neoplatônico, que é esse amor que basta sentir, tá? Basta dizer eu amo e pronto. Eu não preciso ser correspondida, eu não espero ser correspondida. E aí essa mulher que produz esse amor nesse eu lírico é um anjo, uma criatura angelical que desperta esse amor. Ao mesmo tempo eu tenho o desejo físico, e esse físico afasta desse amor neoplatônico. E aí essa mulher vai ser caracterizada como um demônio. Tudo bem? Aí a gente tem, no século XVI, vejam que até agora a gente não falou de Brasil, né? Até agora a gente não tinha Brasil. Então, a partir aí do século XVI, a partir de 1500, a gente passa a ter Brasil. Não o Brasil, né, que nós conhecemos hoje, mas nós, em 1500, os portugueses chegaram aqui no Brasil, e em 1500 foi escrito o primeiro texto sobre o Brasil. Não é ainda um texto escrito por brasileiros, né? Foi um texto escrito pelo
Pero Vaz de Caminha, que é um português, que veio para cá, junto com os primeiros portugueses que aqui chegaram. Escreveu a Carta de Caminha. Todo mundo aqui já deve ter ouvido falar dessa carta. Então, a partir de 1500, nós vamos ter o quinhentismo. Quinhentismo, gente, ele não é um movimento literário, tá? Ele é o nome que foi dado para a produção literária escrita sobre o Brasil a partir de 1500. Então, a partir de 1500, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, começam a vir para cá uma série de viajantes, tanto portugueses quanto outros viajantes europeus, alemães, espanhóis, franceses. E essas pessoas vêm para cá e eles começam a escrever relatos de viagem falando sobre como era o Brasil. Nesses relatos vai chamar muito a atenção deles o indígena, tá? Eles vão falar muito sobre a nudez do indígena, sobre a língua, sobre as diferenças culturais que existem, e eles vão falar muito da paisagem, da natureza brasileira, tá? Vão ser textos muito descritivos, cheios de informações. As pessoas falam que o nome disso é literatura informativa, tá? Vão ser textos cheios de informações sobre como era essa terra recém-descoberta. Essa imagem aqui, ela foi tirada de um livro de um viajante português, de um viajante alemão, que é o Hans Staden. O Hans Staden veio para cá e ele se perdeu do grupo dele, ele ficou durante um tempo vivendo com uma tribo indígena. E aí ele escreveu um livro falando sobre essa experiência. E essa imagem está numa das ilustrações do livro. O que a gente tem aqui? É como se fosse um churrasco, né? Como um monte de indígena comendo pedaços de gente. Comendo perna, comendo braço. Ali, né? Como se estivesse fazendo um churrasco do índio morto, tá? E, na visão dos viajantes, quando eles olhavam, né, para isso, e quando eles falavam sobre isso, eles diziam que os índios eram canibais, comedores de gente. Na vida real, né, não era isso que acontecia, tá? Eles não faziam churrasco com as pessoas. A gente tinha algumas tribos indígenas aqui no Brasil que tinham um ritual que eles chamavam de ritual de antropofagia. Nesse ritual de antropofagia, eles acreditavam que se eles comessem um pedaço da carne do guerreiro que morreu, um pedacinho, tá? Não era um churrasco, um pedacinho da carne do guerreiro que morreu, eles passariam a ter a força, a coragem daquele guerreiro. Então, eles faziam uma cerimônia na qual eles comiam um pedaço da carne do guerreiro morto. Os viajantes vinham para cá, viam isso e, claro, exageravam nos relatos deles, tá? Então, colocavam os indígenas como um bando de canibal comedor de gente. Na prática não era bem assim, mas esses relatos enfatizavam muito as diferenças culturais que haviam entre o Brasil e, né, entre o Brasil, que nem era Brasil ainda nessa época, né, não era chamado de Brasil, entre essa terra recém-descoberta, os moradores dessa terra, os indígenas e os europeus. Na visão desses europeus, o que tinha aqui no Brasil era um bando de selvagem. E, em momento algum, eles pararam para ouvir o indígena, para perguntar o que o indígena achou dessa gente que chegou aqui. Eles sempre julgavam o indígena a partir do ponto de vista deles. Tá? Então, por exemplo, aqui esse texto que eu coloquei aqui do lado, foi um texto escrito por um viajante português, e ele fala que, observando a língua dos indígenas, ele não achou nela nem F, nem L, nem R. Com isso, ele chegou à conclusão, então, de que eles não tinham fé, nem lei, nem rei. Então, vejam, a partir de um som que ele não ouviu, ele fez um monte de conclusões a respeito dos indígenas, tá? Então, esses relatos de viagem eram textos que traziam sempre o ponto de vista do colonizador sobre o colonizado. E, em momento algum, esses textos traziam a visão do indígena sobre essas pessoas, dessa invasão, dessas diferenças culturais, de nada disso. Eles traziam sempre o olhar do europeu, que olhava para o indígena e julgava o indígena a partir das suas perspectivas. Tá? Junto com isso, vai ser produzida também a literatura de catequese. O que era essa literatura de catequese? Quando os portugueses vieram para cá e começaram a colonizar o Brasil, vieram também missionários jesuítas, que eram padres da Igreja Católica, que vieram para cá
com o objetivo de catequizar os indígenas, de ensinar a religião para os indígenas. Então, uma coisa que esses padres vão começar a fazer, um deles, o mais conhecido, chama Padre Anchieta, José de Anchieta. O José de Anchieta vai escrever peças de teatro, vai escrever músicas, vai escrever poemas, coisas bem curtinhas, através dos quais ele vai ensinar a religião católica para os indígenas. Tá? Então, vai falar nomes de santos, vai falar sobre datas religiosas, vai falar sobre passagens da Bíblia, esse tipo de coisa. Tá? Então, a gente passa a ter, nesse momento, esse tipo de produção. Vejam, gente, que não é ainda uma literatura brasileira, não são brasileiros escrevendo. Tá? O que a gente tem aqui são europeus escrevendo, falando sobre o Brasil. Tá? Um Brasil recém-descoberto, um Brasil que está sendo julgado e analisado a partir do ponto de vista do europeu. Tudo bem, gente? Alguma dúvida até aqui? Está dando para acompanhar? É muita informação, né? Muita coisa, porque a gente está andando aí vários séculos, né? Mas a ideia realmente é que a gente faça um percurso e consiga perceber como ao longo da história a nossa literatura foi se modificando até chegar no que a gente tem hoje. Como é que é a nossa literatura